Glória a Deus. Meus irmãos, minha família, recebam todos a paz do Senhor. Queridos, você que trouxe sua Bíblia, localize o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos meditar a partir do parágrafo 14. Marcos, capítulo 9, a partir do parágrafo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Ele perguntou aos escribas o que é que discute com eles. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E este, aonde quer que o apanha, despedaça e espuma, e range os dentes, e vai se secando. E disse aos seus discípulos que expulsaram, e eles não puderam. Diga graças a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar ao Senhor Deus por me dar o privilégio de poder estar na sua presença e fazer parte do corpo de Cristo. Glorificar a Deus por poder pregar a sua palavra, que é de grande responsabilidade. Quero também externar a minha gratidão ao Senhor Deus por pastor Lemuel, que eu tive a oportunidade hoje de conhecê-lo. Não só ele, mas sua família, sua esposa. Obrigado pelo convite, pela confiabilidade. Deus abençoe a todos os pastores que lideram essa igreja, os príncipes de Deus, a todos os obreiros, a toda a liderança e a toda a membresia. Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, nós estamos diante de uma exposição bíblica que trata acerca do nosso grande líder, maior exemplo, que é Cristo Jesus. Jesus, no seu ministério, ele usou todas as ferramentas humanas e possíveis. Biblicamente falando, em seu ministério, Jesus foi um maior psicólogo, maior psicanalista. Jesus foi um grande alívio, um amigo. Alguém que entendeu as ferramentas humanas e veio compreender a mentalidade da humanidade. E no seu ministério, desenvolveu para a igreja ferramentas não só espirituais, mas trouxe e descortinou para que a igreja entendesse que nós temos sobre ele um poder e autoridade que, se você decorrer a Bíblia, no Velho Testamento não existia essa manifestação de cura, de libertação e de transformação. Jesus chamando os seus discípulos, que foi um grande desafio para o seu ministério, discípulos já formados, homens com seu intelecto já contextualizado, ele conseguiu esvaziar a mente desses discípulos, que eram homens que não entendiam do reino de Deus, e transformar em grandes homens para compor a igreja, a escola rabínica. A saber que na época, para você ser discípulo, no mínimo precisava ter 25 anos de estudo, pertencer a um clero, estar estudando desde os 12 anos de idade. Só que Jesus chama esses discípulos, ensina a eles, aplica a eles o método do reino de Deus,
não só dando para eles autoridade e poder, mas fazendo que eles compreendam que o mundo não é só daqueles que acham que vão vencer, mas daqueles que passam por crise e dificuldade. Jesus foi o maior líder da história da humanidade, tendo em si a possibilidade de construir discípulos, reverter a mente da humanidade, trazer paz, consolo e alívio. Tanto que alguns pensavam que ele ia sentar no trono de Roma, destruir o império de Roma e se tornar o rei como Davi foi. Mas Cristo veio manifestar o reino dos céus na terra. E é com base nisso que você vai vendo que ele é um grande psicólogo. Quando ele entra dentro da cidade de Naim, tem uma mulher chorando, viúva. E diz o texto que se ela é viúva é porque não tem marido e está levando o seu único filho para enterrar. Jesus chega para ela, toca nela e diz: não chores. Para muitos é uma palavra normal, um texto normal, mas essa mulher está em profunda tristeza, o ápice da tristeza humana. E Jesus reconstrói nela uma esperança através de uma palavra. Jesus é tão inteligente, tão sábio, que a sua palavra, apenas uma palavra, tem o poder de reconstruir uma vida, uma história. Com base nisso, ele ressuscita o menino volta de novo, e essa mulher torna de novo a sonhar. Você lembra daquele homem do tanque de Betesda? Há 38 anos, sem esperança, sem vida, sem perspectiva de nada. Jesus chega no ambiente que ele está e pergunta: o que tu quer? Ele conta uma história para Jesus. Quando eu vou ao tanque, outro vai após mim, eu não consigo. Jesus faz outra pergunta para ele: o que tu quer? A minha esperança, parafraseando o texto dele, é essa: é de eu ir ao tanque e alcançar o milagre. Só que Jesus, em fração de segundo, diz para ele: pega a tua cama e anda. Você já parou para raciocinar que esse homem está 38 anos sem andar? Não só a enfermidade física, mas o embate psicológico. Porque a maior crise que Jesus veio sanar é a crise das doenças psicossomáticas. Esse homem não tem probabilidade nenhuma de sonhar que ele quer andar. E em fração de segundos, o sangue vai bombeando para as pernas. A cartilagem começa a renascer. O que era raquítico começa a tornar vida. E esse homem volta de novo. Eu vou entrar no texto. Você lembra de Lázaro? A mãe de Lázaro chega e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde ele está? E levaram Jesus até o túmulo. E alguém disse para Jesus: Senhor, já faz 4 dias. Cheira mal. E Jesus diz: retira a pedra. Porque a mentalidade humana naquela época ainda não conhecia o poder da soberania e da autoridade de Deus. E quando a pedra é removida, Jesus grita pelo lado de fora: Lázaro! Irmão, são 4 dias. Com 48 horas, o corpo começa a inchar. As larvas internas começam a sair para comer os órgãos. Começa a ter um fedor horrível. O sangue se torna em água. Com uma palavra, tudo volta ao normal. Marcos capítulo 9, Jesus está no Monte da Transfiguração. E ele está descendo. E diz o texto que existe um pai desesperado, esperando que Jesus desça do monte, com uma dificuldade insolúvel. E diz o texto que quando Jesus pisa em terra, esse homem, desesperado,
desesperado, ele rompe a multidão e grita: Senhor! Em outras traduções, vai dizer Rabone, Rabi, mestre. Primeiro ponto, este homem conhecia a autoridade de Jesus. Segundo, ele rompe a multidão e diz: Senhor, trouxe-te meu filho, que está miseravelmente endemoniado, com o espírito mudo. E quando este demônio pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água. Eu não consigo controlar. Eu pedi para que os seus discípulos expulsassem, mas eles não puderam. E diz o texto que Jesus para tudo, a multidão está oprimindo. É óbvio que a multidão quer um milagre. E Jesus para tudo e observa e ouve e começa o atendimento pastoral para aquele pai. E quando Jesus chega perto do menino, diz o texto, que o diabo coloca como morto. Ele começa a se agitar de novo quando vê Jesus, a autoridade dele, e deixa o menino como morto. Eu fico imaginando o desespero que esse pai está tendo durante anos e anos e anos e anos, esperando uma oportunidade para que o seu filho fosse liberto. Só que dentro desse desespero todo, Jesus para a cena. E eu amo as atitudes que Jesus vai tomar. A atitude de um líder corresponde muito em quem ele é. Jesus para o culto que ia começar. O pai está desesperado, uma casa totalmente quebrada, de cabeça para baixo. Uma casa totalmente falida. E diz o texto, no versículo 21, se você deixar sua Bíblia aberta. Porque a verdade é que o pai está procurando uma resposta para o filho. No 20 ele diz, trouxe-lhe meu filho, que tem um espírito, um demônio que cai por terra e ele vai se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino, verso 21, há quanto tempo lhe sucede isso? A pergunta é, quem é que está totalmente em crise? O pai ou o menino? O pai ou o menino? Quem é que está endemoniado? O pai ou o menino? O pai ou o menino? O menino. Quem precisa de libertação? O pai ou o menino? Jesus para a cena, vira para o pai e pergunta, há quanto tempo lhe sucede isso? E o pai responde, desde a infância. Essa pergunta que Jesus faz, ele pega o pai, arranca ele da multidão e coloca ele em uma sala para que o pai faça uma retrospectiva da vida e pense qual foi o primeiro dia que esse menino ou que essa casa trouxe essa acusação sobre este menino, este terremoto e esta crise. Quanto tempo? O pai responde a Jesus, desde a infância. Jesus é um grande psicólogo. Porque o pai vai ao nascimento do menino até agora para tentar perceber qual foi o dia que essa porta abriu e que esse menino ficou endemoniado. A verdade é que isso aqui não tem nada a ver com o menino. Isso aqui tem a ver com o pai. Porque Jesus está perguntando, quanto tempo esse menino está endemoniado? E só agora você veio procurar ajuda. Quanto tempo o inimigo pega esse garoto com violência, agita ele, joga ele no fogo, joga ele na água. E lembrando que você conhece a minha autoridade, porque no início você não me chama de qualquer um, você me chama de mestre. Eu não sei
quanto tempo aquele pai ficou pensando. Mas de uma coisa eu sei. Jesus fez que ele entendesse que tudo que acontece, ou a maioria das coisas que acontecem na vida daquele pai, o que aconteceu, não foi culpa de um menino, foi culpa dele. Porque uma criança, ela não consegue, em suma consciência, abrir porta para o mundo espiritual, a não ser que uma autoridade acima dele permita. Sabe o que você está dizendo para ele? Você está acostumado a dormir com esse menino endemoniado? Quantos anos essa crise está instaurada dentro da tua casa? Quanto tempo essa guerra você está percorrendo e lutando com ela? Pastor, Jesus aqui, se fosse o nosso século agora, o nosso tempo, Jesus foi ignorante. Ah, não. Jesus foi indelicado. Não, Jesus não poderia falar isso. Jesus sabe a área que precisa agir. Ele tem ou não tem poder de, na hora, parar tudo e falar: levanta, vambora, diabo, sai dele. Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus precisou tratar do Pai. É como ele estivesse falando para ele, aqui, até hoje, no dia 15 de novembro, não é? É que dezembro de 2024, você criou desculpa para tudo e para todos. Você colocou empecilho em tudo e em todos. Só que aqui agora, eu estou olhando para você, para dizer que você só vai virar, eu não falo ano, eu falo ciclo. Você só vai virar ciclo repentino, se você quiser. E sabe o que ele diz? Isso é toda hora. É um ciclo. É um ciclo. Toda hora ele pega e joga. Toda hora ele espuma. Você já parou para prestar atenção? Não sei se é só eu, talvez eu seja o único, que já vivenciei ciclos na vida. A gente vem à igreja, a gente ceia, a gente ora, a gente busca, faz campanha, mas são ciclos repentinos que acontecem, talvez seja na nossa casa, na nossa vida, e alguém para tomar um café pela manhã, ou quem sabe, durante o final do dia, e para pensar como isso é resolvido. A verdade é, eu vou lhe falar uma verdade aqui esta manhã, maravilhosa, é que existem coisas que fugiu do nosso controle. E não é vergonha para ninguém reconhecer quando as coisas fogem do teu controle. Aonde campanhas e campanhas de oração já não resolve. Aonde exercer seu ministério não resolve. Resolve o desespero de dizer para Deus a verdade. Eu perdi o controle. A pergunta para Jesus é essa: há quanto tempo? Porque é muito fácil, irmãos, vencermos série de coisas na vida. É muito fácil estudarmos, alcançarmos coisas, mas difícil é guerras que parecem solúveis. E Jesus vira para o Pai e diz para ele: quanto tempo você está nessa guerra? Há quanto tempo esse filho está nessa guerra? Há quanto tempo este casamento está nessa guerra? Há quanto tempo esse ministério está nessa guerra? O que Jesus quer é construir, reconstruir, reconectar, reformar, restaurar, levantar, colocar em pauta, organizar a vida desse pai. Porque uma coisa, Jesus tem o poder de libertar, Jesus tem o poder de restaurar, mas se tem uma coisa que nós só temos o poder, é de fechar a porta que um dia foi aberta. E ele diz uma coisa interessante para Jesus. Ele diz assim: Senhor, no verso de número 22, Senhor, tem
compaixão de nós e nos ajuda. Eu preciso pedir ajuda quando tudo foge do controle. Deixa eu te falar uma coisa. Super-Homem, Mulher Maravilha, só existe em filme. Aqui, ninguém é de ferro. Eu estava conversando com um pastor ontem, e ele tem o dobro da minha idade. Ele me falou uma coisa: meu filho, tem hora que eu não aguento mais. Só nesse ano eu tive que resolver problema de filho, problema de família, problema de esposa, problema de casa, problema de igreja. Quando eu parei para procurar alguém para conversar, eu não tive. Mas por quê, pastor? Porque tem muitas vezes, ou muitos momentos, que quase ninguém compreende as nossas guerras. Tem muita gente que não tem noção a guerra de um líder. Gente que não tem noção na guerra de um ministro. Tem pessoas que não têm noção na guerra de alguém que é de frente, segura tudo, tudo bate nele, tudo suporta. Tem situações que você tem que estar rindo. Você não pode chorar, tem que levantar a cabeça. Esse pai perdeu o controle. Mas diante a Jesus ele está dizendo: eu não tenho ninguém a recorrer. Eu não tenho mais força nesse ano de 2024. Eu estou aqui, porque estou pela maquiagem. Aleluia. Eu estou aqui pela força daquilo que me sustenta, que é Deus. Mas eu não tenho mais nada para recorrer. Eu não tenho ninguém para recorrer, a não ser o Senhor. Eu te entendo. Eu te compreendo. Porque tem dia que é noite e tem noite que é dia. Existe alguém nessa Santa Ceia que sentou aqui, que não pode borrar a postura que Deus lhe deu. Porque a tua história não será mais a mesma diante de alguém. E quem sabe, há uma multidão de inferno dizendo: perdeu o controle. Não tem mais controle. A tua família vai entrar na mesma forma do que passou esse ano e os anos passados para 2025. O mesmo controle que você perdeu vai ficar na mão de quem está. Eu vim com uma palavra nesta Santa Ceia para dizer: os ciclos repentinos não vão acontecer de novo. Os ciclos repentinos não vão acontecer de novo. Pastor, eu não tenho forças, nem muito menos, para de novo voltar. Você já viu aquela guerra que você fala assim: não toca nesse assunto, deixa quieto, deixa como está. Jesus parou aquela guerra daquele pai e disse para o inferno: eu não deixei um menino morto, eu deixei a situação inoperante para operar em mim e em você, para uma vez mais, assim como Neemias subiu nas muralhas de Jerusalém. Diz o texto do pastor Lemuel que ele deixou o cavalo, ele subiu na muralha e ele olhou: porta do sul, porta do vale, porta do monturo, está tudo destruído. Jerusalém está arrebentado, Jerusalém já não tem mais nada, as portas estão fendidas, as muralhas estão fendidas. Quem sabe, irmão, tem gente aqui que não tem mais nem força para criar um projeto para dizer: vai dar ruim de novo, porque toda vez que eu me levanto, alguma coisa ruim acontece. Mas Deus está dizendo: se prepare, eu estou reconstruindo a tua vida, eu estou reconstruindo a tua estrutura. Eu não sei se você tem força ainda esta manhã para levantar as duas mãos e glorificar o nome de quem é digno, e glorificar o nome de quem exerce, glorificar o nome de quem tem poder e autoridade, glorificar, porque ainda que a situação esteja insolúvel, o Cristo da cruz, ele disse, vai dizer novamente para aquele pai: a solução para você há de reconstruir. Ajuda-nos, Senhor, a crer em o quê? Na minha incredulidade.
verdade ou crer naquilo que eu não creio. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo e surdo. Ele foi até o Pai dizendo que o espírito era mudo. Senhor, o espírito é mudo. Só que não existe só uma coisa trabalhando por trás. Existem duas coisas. Eu estou dizendo para ele, ele só não é mudo. Ele é mudo, ele também é surdo. Porque durante tanto tempo e tanta guerra, você focou em uma só guerra, em um só problema. Eu estou te revelando que por trás disso, existem coisas que habitavam, que nem você tem um raciocínio que isso existia. Irmão, escute isso aqui. Existem tempos na nossa vida, e olhe para cá, eu já estou caminhando para o fim. Existem tempos na nossa vida que nós achamos que Jesus Cristo abandonou quem seja ministério, chamado família. Mas tudo é para aprendizado. Quando Neemias sobe o muro para reconstruir, a pergunta é, quem profetizou para Neemias? Quem disse para ele, vai para lá, reconstrua, seja alguém, seja um profeta. Ele sai da mordomia. Neemias era um copeiro do rei, um funcionário público do Império da Pérsia. Ele se levanta em meio ao caos, em meio à ruína. E, senhores, ele não tinha paz em Israel. Ele era a raiz de Israel, o sepulcro dos meus pais, porque os pais deles morreram e foram enterrados na nação de Jerusalém. Olhe para cá, só que ele se levanta no meio do caos, no meio da cinza, sobe no meio das muralhas. Todo líder, todo aquele que Deus chama, independente da crise, ele precisa ter uma visão fora do ambiente normal. Ele precisa reconhecer fora do ambiente normal. Pastor, se o Senhor olhar a minha casa hoje, já não é mais a mesma coisa. Eu vim lhe dizer que Jesus está reconstruindo em você um poder extraordinário. Pastor, eu já não sou mais aquele espiritualmente que pregava, que cantava, que liderava. Eu vim lhe dizer que talvez a crise, a dificuldade lhe fez perder o controle e lhe fez dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho mais condição. Neemias, quando Neemias sobe na muralha, ele diz uma coisa, vamos reconstruir esta vergonha. Eu não sei quem vai estar do meu lado, eu não sei quem vai vir, eu não sei quem vai se levantar, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite, nessa manhã. Esse pai só tem um menino, e é um menino, a única coisa que ele tem. Sabe o que eu faço? Eu não olho para trás, eu não coloco culpa em dizer, alguém me abandonou no ministério, alguém abandonou na minha casa. Eu pego a única coisa que eu tenho, apresento para Jesus e digo, é a solução. Paulo está na ilha chamada Malta, e diz o texto que lá o barco afundou, e diz o texto no capítulo 27, uns vieram em taubas, outros vieram em destroços, mas chegaram no mesmo lugar. Talvez na tua casa só sobrou um, talvez no teu ministério só sobrou um, talvez na tua vida só sobrou um. Pastor, só tem um, mas Jesus só quer uma coisa que restou, e está na hora de você pegar na mão de quem restou, apresentar para Jesus e dizer um novo ciclo. Ajuda-nos, Senhor. O texto diz que Jesus pega o menino pela mão, no meio da multidão, ele diz, espírito, aleluia, aleluia, mudo e surdo, sai dele, e nunca mais. Eu disse o quê? Nunca. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Torne a ele. Glória a Deus. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Depois de Jesus tratar nesse pai, a ordem dele é, nunca mais essa casa será a mesma.
Você pode bater na mão de alguém, por gentileza, e dizer assim: se prepare. Sua casa nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Aleluia. 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 Sabe qual é a diferença desse pai para alguns que estão aqui? Ele não desistiu. E tem coisas que Jesus vai deixar chegar até o final. Porque eu falo uma coisa para os senhores que aqui estão. Ministério não é para qualquer um. Evangelho não é para qualquer um. Aqui não é lugar de fraco, aqui é lugar de forte. Porque se aqui fosse lugar de fraco, irmão, eu e você não estaria aqui. Chama o tecladista para mim, por gentileza. Tecladista, por favor. Olha para mim. Sabe qual é a diferença? Eu fiz esse rodeio todo para chegar aqui. Persistência. Sabe como é que eu confundo o inimigo? É quando tudo está por um fio. Eu recebi um convite para pregar como ministro do evangelho itinerante, eu coloco a minha roupa, coloco o meu perfume. As irmãs, salto alto, bolsa da Zara, diga graças a Deus. Faz o cabelo, diga aleluia. Coloca o perfume, diga graças a Deus. E entra na igreja de cabeça, confundindo porque a última palavra, glória a Deus, a última palavra, ela não vem do presidente, porque a gente estaria perdido. A última palavra não vem do STF, porque a gente estaria perdido. A última palavra não vem da Câmara dos Deputados, nós estaremos perdidos. A última palavra não vem de quem pode me ajudar. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. É Ele que levanta, é Ele que ergue. Então, já que você chorou esta manhã toda, dá para você levantar a cabeça hoje e entender que Deus está lhe dando armaduras espirituais para você voltar. Aleluia. Enquanto o inferno está dizendo vai voltar ao mesmo ciclo de vida para 2025, vai voltar a mesma crise financeira para 2025, vai voltar a mesma igreja para 2025. Eu vim pregar num galpão. Eu não sei se tem 500 ou 600 pessoas aqui. Eu não vim pregar para 500 pessoas. Eu vim pregar para 3.000 pessoas, pastor Lemuel, para dizer, vai voltar um ciclo novo. Eu não sei se você consegue soltar a Bíblia, soltar a bolsa e levantar a mão para o céu, porque enquanto a igreja adora, Jesus está trabalhando. Caramacheque terrebra Lumitris Michael Faio terra Temil de você Aleluia. 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 Você precisa continuar. Olhe para mim aqui. Você precisa continuar. Aquele pai sabia que ia passar uma vergonha. Só que o texto diz que ele pega na mão daquele menino. Glória a Deus. Na mesma multidão que ele trouxe um garoto morto, horrível, endemoniado. É o mesmo local. E que o menino de mão dada, ele pega o
menino, dá licença. Dá licença. É um garoto demoniado? Dá licença. Dá licença. Dá licença. Tem alguém aqui que tem tudo para dizer: pastor, eu tenho toda a razão para ir embora desta casa. Você está certo. Pastor, eu tenho toda a razão para abandonar esse ministério. Você está certo. Só que tem uma coisa que você precisa ter: a convicção que Deus vai mudar essa história. Porque José ficou 13 anos como escravo. Mas diz o texto que tudo que ele colocava a mão prosperava. A diferença de que quem entende que Deus vai fazer alguma coisa é o seu comportamento. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sou, como eu posso aplicar essa palavra? Se Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, eu carrego uma promessa. José, ele não era um príncipe ou um governador quando o faraó lhe deu o governo. Ele já era um príncipe e governador quando colocaram ele em uma prisão. A mentalidade de quem Deus levantou é diferente. Meu pai sempre me ensinou isso. Ninguém sabe quem você é, ao menos que você abre a boca e libere a convicção do que Deus tem na sua vida. A mentalidade. Eu posso estar aqui hoje, a minha família pode estar aqui hoje, a minha empresa pode estar aqui hoje, mas Deus me levantou para algo. Quando o faraó olha para José e diz: quem é esse escravo? Ele entende de gestão comercial, administração e logística. É porque eu fui treinado. Em um tempo tão difícil eu aprendi a não desistir. Persista. A última palavra que eu libero nesse altar: persista. Porque nesta manhã, assim como Jesus trabalhou na vida daquele pai, daquele moço, Jesus está trabalhando hoje dentro da tua casa. Assim como aqueles demônios tentaram impedir, quando Jesus chegou, os demônios se agitaram. Você acredita, irmão, que nesse culto de Santa Ceia, do início até o final, estava muito violenta esta presença? A presença de Deus aqui estava muito violenta. Você acredita que enquanto nós estamos aqui, todos os demônios escondidos que estão tentando parar, estão batendo em retirada agora? Você acredita que houve uma ordem, uma palavra de Jesus ao teu respeito? Pastor, eu estou aqui, mas tem alguém do outro lado deste país ou desta vida. Eu vim pregar para você para dizer que a ordem de Jesus é: chega, vai embora. Você está liberado para um novo ciclo, para uma nova vida. Eu vim profetizar sobre a tua vida. Se prepara, haverá novos ciclos na tua vida. Eu vim liberar sobre a tua casa. Se prepara. Isso aqui é para você dar um pulo desta cadeira. Todos os demônios que tentaram parar o que Deus está para fazer na tua vida, caiu por terra agora. Só quem acredita, abre a boca e libera glória. Só quem acredita, abre a boca e libera aleluia. Só quem acredita, abre a boca e solta línguas estranhas. Porque enquanto nós glorificamos ao Senhor, há uma manifestação de Deus a teu favor. Eu sei que tem alguém aqui que está prestes a desistir, só que Jesus está falando: prossiga, eu tenho o poder de levantar. Eu sei que tem algum líder aqui que está prestes a desistir, só que Deus está falando: prossiga. O milagre está chegando na tua casa, o milagre está chegando na tua vida, o milagre está chegando na tua história. Aleluia, aleluia, aleluia.
choremícia. Três Michael e foi devassa. Vende como não se conhece. Sei que isso é um culto de Santa Ceia, mas pastor Lemuel, quantos o inimigo está usando ainda este ano para renovar votos, para fazer coisas novas contra a igreja, contra pessoas, e o Espírito do Senhor toma minha boca para dizer: meu servo, diga para minha igreja que todos os votos que vão ser ou que são renovados caíram por terra hoje. Ai, se você levantasse a mão, ai, se você abrisse a boca para dar glória, ai, se você glorificasse, há uma mão que desce aqui hoje dentro para te dizer: eu estou te levantando. Só quem acredita faz aquilo que o diabo... Em 2021, eu estava em casa, eram 3h50 da madrugada. Meu pai bateu na minha porta. Meu pai tem 63 anos de idade. Ele não vai na minha casa assim. Ele bateu na minha porta com muita força. Ele me deu uma notícia. Eu falei: pai, o que foi? Ele falou: Josué, o teu irmão e o teu filho foram atropelados. Meu irmão tinha 17 anos e meu filho hoje tem 17. O Maxwell veio a óbito. Um carro na Martin Luther King, eles foram ao monte. Dois jovens. E quando voltaram ao monte, um carro na Martin Luther King. A Martin Luther King dá mais de 5 carros. Um carro. Na madrugada, um carro pegou 2 garotos na calçada. Traumatismo craniano. A minha mãe tem problema de pressão, mas é mulher de Deus, mulher de oração. O meu filho foi levado ao Getúlio Vargas, todo quebrado. Parecia que ele tinha tomado uma surra. Quando eu cheguei no local, o corpo já estava. E pasmem, senhores, o rapaz que atropelou o meu filho era meu amigo que jogava comigo no São Cristóvão. O menino era meu filho, porque tudo que eu comprava para meu filho, eu comprava para ele, trabalhava comigo. Quando eu cheguei no local, já não tinha mais como, o corpo estava ali, o meu filho estava no hospital. Em fração de segundo, a vida virou, a morte bateu. Eu cheguei no local sem reação, sentei numa pedra e fiquei. Perguntei para ele: pai, é o Maxwell? Ele falou: é, está morto, já não tenho o que fazer. Eu sentei numa pedra e fiquei. Eu vou falar uma coisa para os senhores aqui. A minha vida nunca mais foi a mesma. Fiquei sentado na pedra. Quando deu 5 horas da manhã, eu caminhei a 100 metros. Olhei para o céu e perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Voltei de novo e sentei na pedra. Porque tem crises que não tem nem lágrimas. O Espírito Santo falou comigo 6h35 da manhã: levanta, fala para o seu pai e para sua mãe, porque ela pode ter um infarto, e fica aqui. Fiquei. Falei: pai, vai para casa, cuida da minha mãe, deixa que eu cuido. Ele falou: precisa resolver a questão do corpo. Tá bom, fiquei. Quando chegou o carro para retirar, fui em casa, tomei o banho, vi minha mãe, dei um abraço em todo mundo, tomei o banho, subi para o ML. Cheguei lá, fiquei. Um corpo não tinha chegado, desci de novo. Minha esposa estava no hospital.
Segundo dia, fui resolver a questão do corpo. Desci para o cemitério, fui para o cemitério. Eu tenho uma empresa, eu fabrico camisas. Eu tinha série de clientes em loja. Resolvi toda a questão. No terceiro dia, teve um enterro. Minha esposa estava no hospital sem tomar banho. Fui para o enterro. Enterrei o menino. Cantamos todos os hinos da harpa, feliz e alegre. No meio do caminho, o Espírito Santo, é porque tem gente que não acredita, mas ainda existem os mistérios de Deus, falou comigo dentro do carro: meu filho, não é tempo de você parar, avança. Você lembra quando Paulo foi espancado e o anjo apareceu para ele dizendo: não temas, mas para Pedro libera. E aí? Eu fui para o enterro, tomei um banho, fui para o hospital, troquei com a minha esposa, fiquei 2 dias, vim para casa, tomei um banho, eu meti a mão no material, entreguei para o cliente, porque ninguém tem nada a ver com o meu problema, sorri para todo mundo, entreguei, voltei, eu falei: vai ser difícil de eu pregar. Quando eu recebi a primeira mensagem para pregar, eu já botei meu terno, fiquei de pé, fui pregar, preguei como nunca aconteceu e estou até hoje. Digo para os senhores, minha vida nunca mais foi a mesma. Meu filho me faz a pergunta: pai, como um Deus pode deixar que o menino morra? Eu digo para ele: como um Deus criou os céus e a terra, tudo ele sabe no tempo dele. Sabe que eu vim liberar a palavra neste altar para alguém, para uns líderes que estão aqui? Levanta a tua cabeça, vai para cima, coloque a mão nesta filial e faça como nunca fez. Chama essa Chomitri Ismael Elomi, para de reclamar. Para de reclamar, porque tem muita gente que queria estar no teu lugar. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para alguém: não é hora de parar, é hora de avançar. Pastor Lemuel, eu não sei se o Senhor faz isso aqui, sempre Santa Ceia nesse lugar, mas enquanto eu estou no altar, o Espírito me diz: diga para a minha igreja que isso aqui é só 1% do iceberg que eu quero causar no inferno. Eu estou tentando causar um terremoto. Tem alguém que pode levantar a mão, abrir a boca? Você quer coisa grande, mas não quer luta grande? Então vai embora. Deixa eu te falar aqui, escuta. Você tem noção do que é ter uma esposa em depressão, um filho arrebentado e você tendo que pregar? Uma morte na sua casa? Você tem noção? Que é dar comida para uma esposa dentro de um quarto durante 3 anos? Quero ir para a igreja, não quer mais nada. Você tem que estar aqui no altar. Quem é que tem a ver com o meu problema? Você tem alguma coisa a ver com o meu problema? Você tem? E quem tem nada a ver? Você sabe o que é parar num quarto de um hotel depois da administração, deitar no chuveiro e chorar? Pode Deus, me tira do altar. Você acha que eu pedi? Você acha que eu pedi para estar aqui? Mas tem uma coisa que eu aprendi: eu não vou perder para o diabo. Poderia dar essa unção, Pastor Lemuel, para qualquer outra pessoa, mas deu para o Senhor. Deus poderia dar essa igreja para qualquer outra pessoa, mas deu para você. Então faça com excelência. Deus te deu essa família, Deus te deu essa empresa, Deus te deu esse saxofone. Faça com excelência esse trompete, faça com excelência.
E a ordem de Deus para esse exército é: levanta. Quem acredita em visão e revelação aqui, levante a mão. Enquanto eu estava na Santa Ceia, o jovem estava cantando aqui com muita tranquilidade. A presença de Deus invadiu o meu ser. Eu vi uma multidão de pessoas entrando, inclusive jovens entrando, e eram muitas. E quando eu abri meus olhos, eu vi uma multidão, pastor Lemuel. Revoaça, teme, lomitrio, etocatá, catoquete, catoquete, revoaça. Ela mindria, caluanamne, totetatuiete, revoaça. Entre os cabuete, remia, catucateca, tarrauaça. Faio, remia. Diga para minha igreja e para o meu servo que eu estou trazendo um tempo novo de uma grande multidão neste lugar. Teme como nu. Ai, se os vasos tivessem aqui ligado. Tem alguém arrepiado aí? Por isso tanta guerra, homem de Deus. Mas assim te diz o Senhor: eu trago uma multidão para esse lugar. E essa violência, baixinho, e essa violência que está tomando São Gonçalo, nesse ano, o diabo pediu 200 mortes de jovem. Eu estou jogando por terra esse extermínio por causa do glória da igreja. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Tomar conta desse ambiente. E Deus me diz: